Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ter a aula com os adolescentes e com os jovens. Então vocês, os jovens e adolescentes, podem acompanhar os nossos seminaristas às respectivas salas de aula. Muito bem, enquanto os adolescentes e jovens saem para as aulas, eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo 5, verso 1. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 1. O tema da nossa aula de hoje é a verdadeira fé em Cristo. Nós vamos ver alguns aspectos da verdadeira fé em Cristo. E a palavra do Senhor diz assim, irmãos: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Até aqui. Irmãos, nós vamos orar agora, pedir a iluminação de Deus nesse momento, que o Santo Espírito esteja falando aos nossos corações. E nós vamos interceder também, como foi divulgado na sexta-feira, aprove ao Senhor na sexta-feira recolher a mãe do nosso pastor, o reverendo Paulo, a dona Ivone. Então nós vamos interceder agora pela família do reverendo Paulo. E nós estamos também recebendo aqui uma visitante hoje, que é a Cristiane. Seja bem-vinda, Cristiane. Nós vamos aproveitar e interceder pela vida da irmã, pela sua família, pelo seu filho também. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, antes de tudo nós queremos louvar e bendizer o Teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que temos de servi-lo, de logo pela manhã, ó Pai, nos debruçarmos em volta da palavra do Senhor e meditar a respeito dela. E esse é um grande privilégio porque essas são palavras de vida. Essa é a palavra de Deus que foi revelada a cada um de nós. E nós queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por essa palavra. Porque nela, ó Deus, como já foi dito, nós temos, ó Pai, a revelação do Senhor. Mas nós clamamos a Ti nessa hora que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração com o Teu Santo Espírito, para que possamos de fato, ó Deus, aprender mais do Senhor. Fala ao nosso coração nessa hora. Também queremos, ó Deus, nesse momento, colocar diante do Senhor a família, ó Deus, do nosso pastor, reverendo Paulo, que passou, ó Deus, pelo luto na sexta-feira. Pois o Senhor, na Tua soberania, na Tua graça, no Teu poder, aprove ao Senhor, ó Pai, recolher a dona Ivone. Nós queremos agradecer ao Senhor pelo exemplo de vida cristã que ela foi, pelo grande testemunho, ó Deus, de fé que ela deu, ó Pai, às pessoas que conviveram com ela. E nós queremos agradecer de maneira muito especial pela viva esperança que ela e muitos de seus entes queridos têm em Cristo Jesus. Porque ela agora, nesse momento, ó Deus, está descansando, ó Deus, ela está nos braços do Todo-Poderoso. Para ela não há mais sofrimento, dor, não há mais nada disso. Apenas gozo pleno na presença de Deus. Nós te louvamos por isso. Mas, ó Pai, pedimos o consolo àqueles que ficam, ao reverendo Paulo, a Miriam, ao Felipe, a Thalita e a todos aqueles, ó Pai, que fazem parte, ó Deus, da família da dona Ivone. Consola e conforta esses corações, nós pedimos em nome de Jesus. Queremos agradecer também, ó Deus, pela vida da Cristiane, ó Deus, que nos visita nessa manhã. Eu não a conheço, mas o Senhor a conhece plenamente. O Senhor sabe, ó Pai, quais são as necessidades, ó Deus, dessa moça. Ela pede oração pelo seu esposo, pelo seu filho. E nós colocamos, ó Pai, essas pessoas diante do Senhor com a certeza que o Senhor não só conhece cada um deles, mas o Senhor tem poder para abençoá-los. Então faça isso, Pai, em nome de Cristo Jesus. Fale ao coração de todos nós e de maneira especial na vida dela também nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Queridos, nós vamos continuar a nossa caminhada aí no Evangelho de João, né? No Evangelho não, na primeira carta de João. E nós já temos visto
que João escreveu essa carta porque os crentes daquela época estavam enfrentando um grande problema. Qual era o grande problema? Falsos mestres estavam atacando fundamentos da fé cristã. E o que esses falsos mestres pregavam e como eles estavam influenciando a igreja de Cristo? Muito bem. Foi. Ih, não foi. Foi. Primeira coisa é que esses falsos mestres, irmãos, negavam que Jesus é o Cristo. E esse ensinamento é fundamental porque, inclusive, vai estar no nosso texto de hoje, na exposição de hoje. Então tenha isso em mente. Eles não acreditavam que Jesus é o Cristo prometido no Antigo Testamento, aquele que viria para trazer salvação ao seu povo. Além disso, irmãos, esses falsos mestres negavam que Jesus veio em carne e osso, que o Verbo se fez carne, que Jesus era um homem de fato. Para eles acreditavam que Jesus era um tipo de fantasma, ele não tinha um corpo humano real. E também eles pregavam que o espírito é bom, mas a carne é má. E esse último ensino trouxe algumas consequências para a igreja. Por quê? Porque alguns estavam evitando prazeres físicos. Como a carne é má, então eu preciso castigar o meu corpo. João quer combater esses falsos ensinos que estavam influenciando então a igreja. O segundo propósito é o quê? Confirmar a doutrina dos apóstolos. O que João quer fazer é o seguinte: existe uma doutrina real e verdadeira, e é essa que eu vou expor para vocês. E lá no capítulo 1, nós vimos, antes disso, né? E qual que é o método que João usa para combater esses falsos mestres? Ele usa 3 testes. O primeiro é o teste moral. Alguém lembra o que é o teste moral? É a santidade de vida. Então, qualquer pessoa, qualquer líder religioso que pregue que você não precisa buscar santidade, esse é um falso mestre. Percebe? Por quê? Alguns eu posso fazer o que eu quiser com a minha carne. Eu não preciso buscar santidade porque o corpo não importa. João está falando, não, senhor. Quem prega isso é um falso mestre. O segundo teste é o teste social. O que é o teste social? É o teste da ajuda àqueles que estão necessitados. Como as pessoas acreditavam que o corpo não importa, então se o meu irmão está passando fome, por exemplo, eu não preciso ajudá-lo. Por que eu não preciso ajudá-lo? Porque o corpo não importa. O importante é o espírito. E o terceiro e último teste é o teste doutrinário. O que é o teste doutrinário? O que nós sabemos de fato a respeito de Jesus? O meu conhecimento a respeito de Jesus está fundamentado onde? Eu preciso ter um conhecimento real a respeito de Jesus, verdadeiro a respeito de Jesus, para que eu possa adorá-lo. Ok? E lá no capítulo 1, nós vimos algo interessante. Que nós podemos e devemos... a nossa fé a respeito de Jesus, o nosso conhecimento a respeito de Jesus, deve estar fundamentado onde? Na doutrina dos apóstolos, naquilo que os apóstolos revelaram. E por que isso? Veja a ordem que Jesus dá aos apóstolos. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então os discípulos receberam essa ordem do próprio Senhor Jesus. Eles não poderiam ensinar aquilo que eles achavam certo, correto. Eles não deveriam ensinar aquilo que a sociedade pregava. Mas eles deviam ensinar exatamente aquilo que o Senhor Jesus passou a eles. E é por isso que nós somos católicos apostólicos. Católicos no sentido que a nossa igreja ela é universal. Nós fazemos parte de um povo que está espalhado pelo mundo inteiro. Nós somos apostólicos
Por quê? Porque o nosso conhecimento a respeito de Jesus está fundamentado no ensino dos apóstolos. Nós não somos romanos, né? A nossa fé não tem nada a ver com a igreja romana. Pelo contrário. Mas nós somos católicos, nós fazemos parte de uma igreja universal, e o nosso conhecimento a respeito de Jesus está fundamentado no ensino dos apóstolos. Muito bem, então é por isso que nós temos que crer, a nossa fé a respeito de Jesus deve estar fundamentada no ensino dos apóstolos. E o que o apóstolo João revela hoje para nós, nos ensina hoje, daquilo que ele aprendeu com o próprio Senhor Jesus? Hoje nós vamos ver, irmãos, que nós não podemos separar a fé, a nossa fé em Cristo, de três coisas. Primeiro, da verdade acerca da pessoa de Jesus. Existem pessoas que dizem que Jesus é um espírito de luz, por exemplo. Existem pessoas que dizem que Jesus é um grande líder, mas somente isso. Existem pessoas que dizem que Jesus é um profeta, mas não é Deus. Então essas pessoas acreditam alguma coisa a respeito de Jesus. Mas isso que eles acreditam está de acordo com a fé, com a realidade revelada pelos apóstolos? É isso o que nós vamos ver. A segunda coisa é que a nossa fé em Cristo, ela está associada ao amor a Deus e o amor aos irmãos. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa aula. E terceiro, nós vamos ver que a nossa fé em Cristo, ela vai resultar em obediência aos mandamentos do Senhor. Então, mantenha a sua Bíblia aberta na primeira carta de João, capítulo 5, verso 1. João vai apresentar aqui, irmãos, duas evidências que identificam um verdadeiro cristão. A primeira evidência está aqui, preste atenção aí, na parte A do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então, qual que é a evidência de um verdadeiro cristão? Ele crê, ele sabe, essa é a convicção dele, ele sabe que Jesus é o Cristo prometido no Antigo Testamento que viria para trazer salvação ao seu povo. Qualquer pessoa que se diz cristã, mas não acredita em Jesus como Salvador, que não prega que Ele é o Cristo, que a salvação existe só em Cristo, esse não é um verdadeiro cristão. Ele não tem uma fé verdadeira no Senhor Jesus. Percebe? E de fato, irmãos, a nossa fé, o tema fé, aliás, é um tema fundamental no Evangelho de João. Veja só o que João diz, lá no Evangelho dele, capítulo 3, versículo 14 e 15. O texto diz assim: E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto. Vocês lembram desse evento ou não? Deixa eu refrescar a memória de vocês. Lá no Antigo Testamento, em Números 21, nós vemos que o povo de Deus havia se rebelado contra Deus. E Deus então disciplina esse povo. Disciplina como? Enviando serpentes abrasadoras que estavam mordendo o povo e o povo estava morrendo fisicamente por conta da disciplina do Senhor. E o povo então clama a Moisés: Moisés, ore a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. E o que Deus diz a Moisés? Moisés, construa o quê? Uma serpente de bronze. E todo aquele que for picado pela serpente, mas olhar para a serpente de bronze, o que acontecia? Seria curado. Olha o contexto. Agora veja o que a palavra de Deus diz. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto,
assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aonde, irmãos, que Jesus foi levantado? Na cruz. Jesus foi levantado na cruz. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então, assim como o povo de Deus olhava para a serpente e tinha vista física, aqueles que olham para Cristo na cruz, e olhar aqui é ter fé, crer. O que acontece com essa pessoa? Ela tem vida também, ela é sarada. Ela tem vida e vida eterna, vida espiritual. Então veja como o tema fé em Cristo é fundamental no Evangelho de João. Outro texto de João, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, quantos tipos de pessoas esse texto apresenta para a gente? Dois tipos de pessoa. Quem são esses tipos de pessoa? O primeiro, o que crê. O que vai acontecer com aquele que tem fé no Senhor Jesus Cristo? Ele tem a vida eterna. Percebe o tema fé? Mas existe o segundo tipo de pessoa. Quem que é? O que se mantém rebelde contra o Filho. E eu gosto dessa palavra rebelde. Porque pode ser que ele conheça e ele não aceite. Você é o Deus do meu pai, você é o Deus do meu filho, você é o Deus do meu vizinho. Mas não é o meu Deus. E qual que é o futuro eterno dessa pessoa que não tem fé no Senhor Jesus? O texto diz, sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus Santo, ela não é desviada e cai em Cristo como acontece com o que crê. É ele que vai sofrer a ira de Deus. Percebe? Oi? Não tem como uma pessoa ser escolhida. Quando ele se mantém rebelde até o fim, é porque ele não foi um escolhido para fazer parte do povo de Deus. Tá certo? Porque nós cremos na perseverança dos santos. Aquele que é escolhido vai perseverar até o fim. Até porque a nossa fé em Cristo, ela não é algo que eu produza, mas é algo que é dado por Deus, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. Tá certo? Muito bem, outro texto. Olha que interessante o Evangelho de João. Lá no capítulo 20, versículo 30 e 31, João fala o motivo pelo qual ele escreveu o Evangelho. E olha só o que ele diz. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Então, João registrou alguns milagres que Jesus realizou no Evangelho de João. Mas Jesus fez muitos milagres que não estão lá. Mas por que ele registrou aqueles milagres? Ele fala: estes milagres foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Eu estou escrevendo esse evangelho com um objetivo, para que vocês possam ter fé no Senhor Jesus Cristo. Então o Espírito Santo trabalha em mim, age em mim, por meio daquilo que está registrado, e eu posso então ter fé naquilo que foi revelado. Percebe então, irmãos, como o tema fé é fundamental para João? Ele está trabalhando isso. Então o verdadeiro cristão é o quê? É aquele que crê que Jesus não é um espírito iluminado, não é um grande líder, mas ele é o Cristo, o Deus encarnado, o Salvador que havia sido prometido. Agora, ainda no versículo 1, ele diz o seguinte, parte B. Crê que Jesus é o Cristo,
é nascido de Deus. Olha só que interessante. Somente aquele que crê que Jesus é o Cristo, somente essa pessoa é nascido de Deus. Uma pessoa, por exemplo, um islâmico, ele acredita em Jesus. Ele acredita que Jesus é um profeta. Mas ele é um filho de Deus? Não. Porque é necessário crer em que Jesus é o Cristo para que uma pessoa possa nascer, ser gerada espiritualmente por Deus. Vamos ver isso? João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu, veio para os judeus. E os seus, os judeus, não o receberam. Não o receberam como? Como Cristo. Os judeus esperam o Cristo até hoje. Percebe? E eles não receberam. Mas a todos quanto receberam, independentemente da sua nacionalidade, todos quanto têm fé em Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Percebe? Eles eram? Não eram. Eles foram feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Fé. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem? De Deus. Deus quis que nós nascêssemos dele, tanto é que ele colocou a fé salvífica no nosso coração, para que nós pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, e pudéssemos então nascer, de fato, ser ressuscitados espiritualmente, porque nós estávamos mortos. Muito bem. Então veja o grande contraste que João já está colocando aí no versículo 1. Aquele que crê é o quê? Filho de Deus. Aquele que não prega isso, como os falsos profetas daquela época, aqueles que não creem que Jesus é o Cristo, como muitos hoje, eles são mentirosos e anticristo. É o que diz, João já diz na carta, lá no capítulo 4, verso 8. Ele diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus... Não é esse texto não, irmãos. É a primeira de João, capítulo 2, 22, que eu não pus ali no slide, eu vou ler para os irmãos. Já foi? Não, não foi não. Foi. Amados... Não, não é esse texto, não. Você viu aí? Ah, aqui, ó. É que eu passei ali, ó. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o quê? O Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Percebe? Olha o contraste. Aquele que crê que Jesus é o Cristo, que tem fé em Jesus, esse é o quê? Filho de Deus. O falso mestre que está pregando contrário a isso, ele é mentiroso e anticristo. Percebe o contraste? Muito bem. Agora veja aí a parte B, do versículo 1. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então a primeira evidência de uma verdadeira fé cristã é o quê? Eu creio que Jesus é Cristo. É o Cristo. E a segunda evidência, o que é, irmão, segundo essa parte B? E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. O que vocês interpretam disso? Desculpa? Sim. Vai lá. Romeu, tinha falado? Alguém tinha falado aqui? Ele crê em Deus, mas além de crer em Deus, o que ele faz? Na parte B. Olha só.
E todo aquele que ama o que o gerou, ama a Deus. Quem gerou a pessoa? Deus. Também ama ao que dele é nascido. Eu fui nascido de Deus? Sim ou não? Fui gerado por Deus. Deus me deu vida por meio da fé. Deus deu vida para o Ismael. Então, além de eu amar a Deus, eu amo também a quem? Porque ambos foram nascidos de Deus. Somos irmãos. Percebe? Então, um verdadeiro cristão, além de amar a Deus, ele ama o seu próximo. Esse é o significado do irmão. Exatamente. Nós temos o mesmo Pai Celestial. Nós fomos beneficiados pelo mesmo sacrifício. O mesmo amor de Deus que enviou Cristo para que você fosse filho, foi eficaz para mim também. Nós somos alvos do amor de Deus, nós cristãos. Nós estamos ligados pelo sangue do Cordeiro. Então, mesmo que nós não nos conheçamos como acontece, nós temos irmãos no Oriente Médio, nós temos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, nós devemos demonstrar amor, porque nós temos o mesmo Pai Celestial. Nós somos nascidos, todos nós fomos nascidos, né, por essa ação maravilhosa e amorosa de Deus. Lúcia, queria falar? Ah, tá. Beleza. Então, essa é a segunda evidência. Agora sim, nós vamos lá na 1 de João 4,8. O texto diz assim: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. O amor é a essência de Deus. Deus é amor. Se eu sou nascido de Deus, se eu fui gerado por Deus, eu tenho que ser igual ao meu Pai, eu tenho que buscar a refletir. Foi isso que o presbítero falou. Nós possamos, né, exalar o bom perfume de Cristo, né, refletir a luz do nosso Pai Celestial. Né? E o nosso Deus é quê? É amor. Então, o Maurício tem que ser conhecido pelo amor que ele tem pelos irmãos. Percebe? Agora olha outro texto. 1 de João 4,11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, o que nós devemos fazer? Devemos nós também amar uns aos outros. Qual o tamanho de Deus por nós? É um amor que eu não consigo contemplar, né, na sua plenitude. Ele deu o seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, para que eu e vocês pudéssemos ter vida abundância, vida eterna. E se Deus me amou dessa forma, eu não posso odiar o Ismael. Você percebe o desafio que nós recebemos da parte de Deus? Nós cristãos devemos ser caracterizados pelo amor. 1 de João 4,20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, o que ele é? Mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Irmãos, está vendo quantos textos? Sabe por que esses textos são tão repetidos na Bíblia? Porque eu e vocês temos dificuldade em amor. Nós temos facilidade em nos amar. Temos facilidade em nos amar, mas uma dificuldade tremenda em amar o outro. Na nossa natureza, nós somos egoístas. Não é? Mas nós temos que ser altruístas, nós temos que amar o irmão, amar o outro. Nosso Deus, o nosso Pai Celestial ordena isso. Agora veja,
Se eu não consigo amar o meu irmão que está do meu lado, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? Agora não pense, não fale, pense. Você conhece pessoas que não se falam dentro da igreja? Você conhece pessoas que quando o irmão está passando ali, ele muda de calçada? Para não conversar com o irmão? Você conhece pessoas que não falam com o pai e com a mãe? Ou vice-versa? Quando uma pessoa dessa fala que ama a Deus, o texto é claro. Ele é um mentiroso. Porque o verdadeiro cristão é caracterizado pelo amor. Percebe? O amor é parte da essência de Deus e deve fazer parte da nossa vida. Deve ser uma característica nossa, como cristãos, porque nós temos o mesmo Pai Celestial. Pois não, Márcia? Deixa eu só... Ainda no verso 21 ele diz, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então é um mandamento, não é uma opção. Deus não fala assim, olha, se você sentir vontade, se você sentir no coração, né, eu recebo pessoas no gabinete, eu não consigo amar a Tatiane. Não é só um exemplo, viu, Tati? É uma pessoa imaginária. Eu falo, né? O irmão, ou irmã, você tem que ir lá conversar com ela. Se ela pisou no seu pé, se ela pecou contra você, você não tem que falar comigo primeiro. Você deve falar comigo se você já falou com ela primeiro, se você já levou 2 testemunhas, depois sim você traz para mim. Mas o que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente fala para todo mundo, menos para a pessoa que me atacou. E às vezes ela faz isso sem querer, inclusive, né? Mas eu não falo assim. As pessoas falam, tá, vai falar com a Tati. Daí a pessoa fala, quando eu sentir no coração, pastor, eu vou. Não tem essa de sentir, irmão. Mandamento não se discute. Você vai lá e faz. Tati, senta aqui. Estou chateada com você, Tati, porque você não me cumprimentou na saída do culto. O que aconteceu? Estou chateado com você por conta disso. Ela vai falar assim, nossa, pastor, eu nem te vi. A maioria dos problemas são ruídos de comunicação, né? Mas a gente não confronta, a gente não faz aquilo que está na Bíblia, a gente não obedece a Deus e a gente sofre por conta disso. A Márcia falou assim, e nesse ponto eu discordo dela. Porque ela falou assim, amar o irmão da igreja é fácil. Eu acho difícil. Mas ela tem razão na linha de raciocínio dela. Mas nós temos que amar inclusive as pessoas lá de fora. Não é? Então se eu tenho que amar os de dentro, também lá os de fora. Outros textos bíblicos reforçam isso. Mas esse texto, ele fala do amor entre os irmãos. Mas você tem razão. Então vamos lá. O ladrão na cruz, na visão das pessoas, era irmão dos crentes? Não. Quando uma pessoa passa do outro lado da rua e não te cumprimenta, e você se sentiu ofendido, o mandamento de Deus em Mateus 18, a partir do versículo 24, ele diz, 18, versículo... Bom, tá lá, eu já vejo a referência, não está dentro da aula, mas ele fala assim, se o teu irmão pecar contra você, ele não fala, não considere como irmão. Ele fala, se teu irmão pecar contra você, vai até ele e conversa com ele. E nós não temos a capacidade de julgar o coração das pessoas. Eu não sei quem é o meu irmão e quem não é. Entendeu? Mesmo aqui dentro, porque trevas, joio e trigo crescem juntos. Então veja, das pessoas que estão aqui na igreja hoje, todas vão para o céu? Provavelmente não. Por quê? Porque joio e trigo crescem juntos.
Eu tenho condição de saber isso? Não, porque existe a igreja visível e a igreja invisível, como nós temos estudado na quarta-feira. O que é a igreja invisível? É a igreja que só Deus conhece. Eu não sabia que o ladrão na cruz era crente, mas Deus sabe. Eu não sabia, eu não sei que aquela pessoa, como diz Mateus capítulo 7, versículo 22, que diz assim: em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz milagres, em teu nome fiz isso e isso aquilo. Essa pessoa era crente na visão da igreja? Era ou não era? Mas ela era crente de fato? Não, porque Jesus falou para ela: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Então Jamil, por eu não ter condições de julgar, até que se prove o contrário, qualquer pessoa que senta do meu lado na igreja e confessa Jesus aqui comigo e canta e levanta a mão, né? Levantar a mão para adorar a Deus, como nós fizemos, até que se prove o contrário, ele era crente. Agora, ele é crente de fato, sim ou não? Eu não sei, você não sabe, só quem sabe é Deus. Então, até que se prove o contrário, ele é meu irmão. E se eu me sentir ofendido, não é ele que tem que me procurar para pedir perdão. Que é outra coisa que nós fazemos errado. Se o meu irmão pecar contra mim, e nós somos pecadores, eu devo ir lá confrontá-lo. E ele foi escolhido quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já era crente e ele já era um predestinado para a salvação. E quem que aceita, Jamil? E quem que aceita? Leia aí Efésios capítulo 2, versículo 8. Ladrão na cruz era um eleito de Deus antes da fundação do mundo, mas ele não era dizimista, não fazia parte da igreja, não foi batizado, mas era um escolhido de Deus. Por isso que Jesus olhou para ele e falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquela hora ele nasceu, mas ele já havia uma eleição antes da fundação do mundo. Percebe? Aquele, se você pegar Romanos 8, ele diz: aquele que foi predestinado, ele foi chamado, Deus colocou a fé no coração dele, ele tem contato com a palavra de Deus, ele se converte, né? E ele, na volta de Cristo, ele vai ser plenamente salvo. Por isso que a salvação, quando nós fomos salvos? Antes da fundação do mundo. Então nós fomos salvos no passado, mas nós estamos sendo salvos no presente também. E nós seremos salvos no futuro também. Por quê? Porque há todo um projeto de Deus. E como já foi dito no início da aula, por conta da perseverança dos santos, a salvação não depende de nós. Se dependesse de mim, eu não iria ser salvo. Mas o que acontece? Porque Deus tem um projeto, um plano na minha vida, um plano. Ele me escolheu, Ele enviou Jesus, Jesus morreu por mim, Ele ressuscitou, foi assunto aos céus, Ele intercede por mim todos os dias, Romanos 8:34. Ele promete que Ele vai vir, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Deus mente ou não? Jesus é Deus? Ele promete: eu voltarei e eu vou ressuscitar no último dia. João 6,44 diz o quê? Que todo aquele que o Pai me dá, é esse que virá a mim. E aquele que vir a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Na verdade, isso é João 6,33. João 6,44 diz que... Alguém leia para mim João 6,44, que me fugiu aqui da memória. Como está fora da aula, né? Vamos lá. Mas é importante, é um tema importante. Olha só, vamos lá. Quem está em Jesus aqui? Levanta a mão. Por que você está em Jesus? Leia o texto. Ninguém inclui eu ou não?
Não, ninguém não inclui ninguém. Todo mundo não, ninguém. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então, se nós estamos hoje em Deus, não é mérito, é porque eu criei, é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo. Porque nós, pecadores, irmãos, nós não somos melhores do que as pessoas que estão se prostituindo lá fora. Não há mérito em nós. Se nós estamos aqui buscando a Deus, não é porque nós somos bonzinhos, mas é porque Deus nos pegou pela mão, nos conduziu até Cristo, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados. E a promessa de Deus, do Deus que não mente, o Senhor Jesus, ele diz: eu o ressuscitarei no último dia para a vida eterna. Abra aí, em Romanos 8, versículo 20. Olha só que interessante esse texto. Lá no versículo, Romanos 8, do versículo 10 até o versículo 14, nós não vamos ler, eu vou explicar aqui, depois vocês conferem aí na Bíblia. O texto está dizendo o seguinte, que Rebeca estava grávida de ambos. 8, eu vou ler a partir do versículo 20, mas eu estou ensinando o contexto. O contexto começa no versículo 11. Eu vou explicar aqui. Rebeca estava grávida de 2 crianças, Jacó e Esaú. Daí lá no versículo, acho que 11, ele diz assim, que as crianças não tinham feito nem bem, nem mal, para que o propósito da eleição se cumprisse. Não é? Romanos 10, então. 9, eu falei o quê? 8, 11, eu falei? Desculpa, é 9, 11. Irmãos, é porque não era parte da aula, tá? Então eu estou falando aqui de memória. E a minha memória é só o corpinho que é de elefante, a memória é de formiga. Então vamos lá. O versículo 11 está falando isso. Uma mulher grávida de 2 filhos. Eles não tinham feito nem bem e nem mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição se cumprisse. Daí Deus falou o seguinte para a mãe: o mais velho será servo do mais moço. Isso era o natural da cultura? Não, Deus está alterando o processo natural. Ok? Vocês vão entender minha linha de raciocínio. Daí Deus falou assim: amei a Jacó e aborreci a Esaú. E o grego que é traduzido aí para aborreci, que corresponde ao hebraico, é descartei. Odiei, não tenho nada a ver com ele. E daí você fala assim: mas isso é justo da parte de Deus, pastor? O Paulo vai responder no versículo 14 para você, ele vai dizer assim, ele mesmo antecipa a sua pergunta, ele diz: há injustiça da parte de Deus? Daí ele mesmo responde: de modo nenhum. Porque eu tirei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Daí no versículo 20, agora nós vamos lá no 20. Está sentado e preparado para levar um tapa na cara ou não? Então vamos lá. Daí o contexto é esse. Eu escolho quem eu quero. Esse é o contexto. E você não tem nada com isso, homem. Daí ele diz lá no versículo 20. Quem és tu, homem, para questionarem as coisas de Deus? Continua aí para mim. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Vamos lá. Eu posso questionar a Deus: por que o Senhor me fez assim? E daí, ele continua a resposta. Ou não tem o oleiro Ok. direito sobre a massa? Olha só, preste atenção.
Ele vai usar a figura do oleiro aqui. Ou não tem o oleiro é o que pega o barro e vai amoldando, né? Eu não sei se é esse o termo, mas ele vai moldando ali o vaso. Daí ele está falando assim, Deus, o oleiro, não tem direito sobre a massa. Continua. Para do mesmo barro. Aqui, para aqui. O barro é diferente do vaso de honra e do vaso de honra. A massa é diferente. O que é a massa? É a mesma. A prostituta lá fora, o traficante lá fora, o bandido lá fora, o satanista lá fora, é feito da mesma massa que eu e você. O que Deus está ensinando para nós com isso é que nós, em nós mesmos, não há vantagem, não há lucro, nós não somos melhores, a massa é a mesma. Qual é o diferencial? O oleiro formando a massa. Nós fomos feitos para vaso de honra porque Deus trabalhou em nós. Não é porque nós somos bons. A massa é a mesma. É Deus que, na sua infinita soberania, Ele faz vasos para honra e vasos para desonra. E tudo com um propósito. Continua a leitura. Para a perdição. Preparados para a perdição. O nosso Deus, como nós estudamos no domingo passado, Ele é Senhor soberano e deve ser temido, inclusive, por conta disso. Então, se nós estamos aqui, irmãos, hoje, não é porque nós somos melhores do que as pessoas lá fora, não. É porque Deus trabalhou em nós. Só que a obra está terminada? Não ainda. E porque a obra não está terminada ainda, eu posso passar, Jamil, e porque eu sou pecador, porque meu coração ainda é pecador, eu posso ver você e falar assim, eu não gosto do Jamil. Eu tenho dificuldade de amar o Jamil. E eu vou passar do outro lado. Mas se eu for um verdadeiro cristão, e se você for um verdadeiro cristão, e nós vamos ver isso lá no versículo 5, você vai obedecer os mandamentos de Deus. Daí eu vou falar assim, você vai chegar e falar assim, puxa, o pastor Juliano, ele me viu e passou do outro lado da rua. Então é meu dever, segundo Mateus 18, ir lá e conversar com ele. Pastor Juliano, o senhor fez isso. E eu vou falar para você assim, puxa, Jamil, você tem razão. Se eu for crente, né? Se eu for um vaso de honra, eu vou chegar e falar assim, Jamil, você tem razão. Eu tenho dificuldade com você e eu não fui falar com você. E eu quero acertar minha vida com você, eu quero confessar isso para você, você me perdoa e a vida continua. Essa é a ideia. Depende do que aconteceu de fato, né? Eu tenho que ser verdadeiro na hora. Se eu atravessei do outro lado porque eu não gosto dele, eu tenho que falar. Fala. O perseverar, nós vamos perseverar até o fim. Por isso que eu posso ter a certeza da salvação, porque a perseverança, ela provém de Deus. É a ação de Deus na nossa vida. Se uma pessoa não for eleita por Deus, ela não vai perseverar até o fim. Ela pode fazer milagre, inclusive, dentro da igreja. Ela pode profetizar. Ela pode fazer aleijado levantar. Mas ela não vai perseverar assim, ela vai perecer. Igual está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 22. Porque existem dentro da igreja falsos crentes. Esses falsos crentes, nós estamos falando do quê? De falsos mestres. Esses falsos mestres, eles não são de Deus. Por isso eles estão sendo combatidos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o próprio Deus confirma com o meu espírito que eu sou filho de Deus, apesar de pecar. A diferença de quem está aqui dentro e quem está lá fora, não é que nós que estamos aqui dentro não pecamos e as pessoas que estão lá fora pecam. Não.
A diferença entre nós é, primeiro, que nós lutamos contra o pecado. Segundo, que nós reconhecemos que somos pecadores. E terceiro, que nós nos arrependemos do pecado. Percebe? Essa é a diferença. A diferença é a ação de Deus, porque é Deus quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Percebe? É Ele que nos dá a vida. Então, a ação é de Deus em nós. Só que a obra não está terminada. A obra está em construção. Quando nós, para encerrar essa parte, e talvez a aula por causa do horário, quando nós nos convertemos, ou quando Deus nos converte, melhor falando, acontece duas coisas conosco. A primeira coisa, nós somos justificados. O que é ser justificado? Declarar alguém justo. Eu sou declarado justo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Isso está lá, por exemplo, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 18, que diz assim: pois Jesus Cristo morreu pelos pecados. Uma única vez pelos pecados. Pecados de quem? Dele? Não, pelos nossos pecados. Daí ele fala assim: o justo pelos injustos. Com um objetivo, qual? Para conduzir-vos a Deus. Percebe? Deus veio, Ele fez homem com um objetivo, que é justamente trabalhar em barros ruins como nós e fazer de nós vaso de honra. Essa é a ideia. Tá ok? Irmãos, por conta do horário avançado, nós vamos ter que encerrar aqui, mas nós retomamos na semana que vem. Tá ok? Alguma última pergunta? Uhum. A palavra de Deus lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, ele diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até aquilo que eu não entendo. Até aquilo que aparentemente é ruim para mim. Como, pastor, que um câncer pode colaborar com o meu bem? Como que um desemprego pode colaborar com o meu bem? Como que uma pandemia pode colaborar com o meu bem? Como que pregar com máscara pode colaborar com o meu bem? Eu não sei. Mas a palavra de Deus diz que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Nós estamos aqui, irmãos, num processo. Deus está trabalhando em nós. Ele está nos moldando. Nós já somos salvos. Então esse é o primeiro fato. Sabe qual é o segundo fato na nossa conversão? Então a justificação começou e terminou. É um ponto. Pum. Só que nós entramos, acontece uma segunda coisa que é a santificação. A santificação é um processo que começa na minha conversão e continua até eu morrer. Percebe? Hoje eu tenho 20 anos de convertido. Um pouquinho mais. 23. Tenho 43. O que acontece? O Juliano de hoje tem que ser um Juliano melhor do que 20 anos atrás. Eu continuo justificado igualzinho a 20 anos atrás. Mas eu entrei num processo de santificação, onde hoje eu conheço mais de Deus, onde hoje eu conheço mais as mazelas dos meus irmãos e as minhas mazelas. Percebe? E Deus vai trabalhando em mim. Eu estou num processo. Então, a justificação já acabou, mas a santificação ainda não. Por isso que há ruído no nosso meio. Por isso que eu ainda piso no pé do Michel. E o Michel no meu pé. E a gente tem que se reconciliar. Por isso que há tantos textos falando para eu amar o próximo, amar o irmão. Por quê? Porque eu tenho dificuldade de amar. Daí Deus está moldando a gente falando assim: ame, ame, ame Anderson, ame Maurício, ame Hélio, ame. Eu sou amor, vocês têm que amar. Por que tantas repetições? Ele está trabalhando em nós. Nós precisamos entendê-lo, entender quem somos e, acima de tudo, obedecê-lo, como diz o final aí do texto, que nós vamos terminar na semana que vem. Tá ok? E tudo foi determinado por Deus.
Exatamente. Esse é o Deus que nós servimos. E por isso, como nós vimos na semana passada, nós temos que temê-lo. E eu fiz questão de destacar isso, irmãos. Eu até estava conversando com o Salve ontem e nós vamos terminar. Já fugimos do tema, então vamos fugir mais um pouquinho. A gente estava falando de temor a Deus, né? E até com relação às nossas vestimentas, né? Foi falado isso na aula passada. É interessante que, por exemplo, quando eu estou num fórum, falando com um juiz pecador, merecedor do inferno, eu sento na frente daquele homem com o maior temor do mundo. Eu tomo cuidado com as palavras que eu vou falar com ele. Vossa Excelência. Eu ponho a melhor roupa que eu tenho. Eu não ouso levantar da cadeira para ir tomar água na frente de um juiz humano, enquanto ele fala. Eu não levanto para ir no banheiro, enquanto aquele pecador miserável, merecedor do inferno, está falando comigo. Mas quando o Todo-Poderoso, esse Deus soberano, está falando daquele púlpito, não pelo careca que está falando ali, mas usando a boca dele, expondo a palavra de Deus, a gente levanta para ir no banheiro, a gente levanta para tomar água, a gente fica de maneira irreverente, a gente se veste de maneira irreverente. Percebe? Esse Deus que nós servimos, irmãos, é o Todo-Poderoso. E por isso a importância de temê-lo. A falta de reverência é justamente isso, porque às vezes a gente não sabe quem é Deus. A gente não tem essa percepção de Deus. Percebe? E por isso que a escola bíblica dominical é maravilhosa, porque eu posso perguntar, pastor, eu não entendo isso, eu não sei isso, mas nós vamos buscar, porque nós precisamos saber quem é esse Deus. Eu só adoro aquilo que eu conheço. Tá ok? E é por isso, né, seu Paulo, que vocês, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão que está aqui, porque vocês estão no melhor lugar do mundo, que é a escola bíblica dominical, para aprender mais desse Deus. Irmãos, obrigado, seu Paulo. Nós vamos continuar essa aula na semana que vem, tá? Mas o que nós aprendemos hoje, então? Que o nosso entendimento a respeito de Deus, ele deve estar de acordo com aquilo que Deus revela nas Escrituras Sagradas a respeito dele. E que, se eu amo de fato a Deus, eu vou amar o meu irmão. Tá ok?